Graça e paz a todos. Em nome do Senhor e Salvador Yeshua, louvado e engrandecido seja o nosso Deus para todo sempre. Amém? Mais uma palavra cheia de graça e instrução para que possamos estar ainda mais enriquecidos no conhecimento da palavra de modo espiritual. Amém? Porque esse é o objetivo do canal, entendimento da palavra do Senhor de modo espiritual. Como falo em todos os vídeos, diz a palavra do Senhor que a letra mata, mas o espírito vivifica. Amém? Então, hoje falar a respeito da fé, oração e petições. São temas que cada um é muito explorado no canal a respeito da fé, a respeito da oração, da comunhão. Já coloquei vídeos aí falando a respeito. Então, colocando junto aí essa questão da fé, da oração e junto petições, né? Vamos entender, explorar um pouco mais isso, como é que conseguimos todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Glória a Deus. E para dar início, eu vou ler aqui Romanos, para dar abertura, Romanos 10, versos 4, que diz: Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Louvado seja o nome santo do Senhor. Também são assuntos muito explorados, falando a respeito do Evangelho da Graça, que é o poder de Deus, falando a respeito do ministério do apóstolo Paulo, que está cheio de instrução e doutrinas para nós, pós-Cristo. Devemos nos tornar morada, santuário, corpo, né? Um corpo que é templo do Espírito Santo. Transformados assim, justificados, renovados, fortalecidos, alcançados, regenerados. Então, temos que compreender como que é essa nova vida cristã. Logo então, podemos sim, de fato, todas as coisas naquele que nos fortalece, sobre a vida daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Amém? Então, é importante se entender que o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crer. Se cremos nele, se já fomos aí convencidos de que a fé, como diz o próprio capítulo aqui, né? Deixa eu ver aqui no versos 17, vou ler o 16 também, de Romanos, tá? 10, 16, 17. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Israel diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra, mediante uma fé que foi instruída, absorvida pelas falas de Cristo. Porque no tempo dele, o verbo que se fez carne, no tempo dele ministrando, discipulando, chamando homens simples, homens que tinham ali fardos, pesos, porque eram pessoas que se submetiam ao regimento no tempo, no caso do rei, né? Era uma época monarca, então eles se submetiam. Esses homens foram chamados para que depois, lá em Atos, vai descrever em Atos 2, a descida do Espírito Santo, mesmo sendo ministrados, mesmo sendo pessoas que foram discipulados pelo mestre, pelo dono da igreja, mesmo presenciando milagres, prodígios, vendo o que ele tinha palavras que ninguém mais tinha,
esses homens, eles precisavam do Espírito Santo. Então foi necessário que o Senhor concluísse a obra no Filho, no sacrifício de morte de cruz, para que fosse concluído os propósitos de Deus. Então aí foi se instituída a nova aliança. Instituída a nova aliança, o novo tempo, né? No Filho, por isso eu li, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Existia, sim, homens que tinham o zelo na lei, embora pecavam, porque em um ponto ou outro falhavam na compreensão desse amor, tiveram dificuldade de absorver a grandeza do amor, o amor fraternal, um elo perfeito, né, para perdão de pecados, para uma comunhão verdadeira, para que fosse gerado em todo aquele que nele crê e crê na palavra do Senhor, é ministrado pelo Espírito, um arrependimento da velha criatura, que é a velha forma de vida que não se submete ao Espírito. A própria palavra do Senhor vai falar dessa luta da carne e do Espírito. Então esse homem, absorvendo o que fora dito pelo Mestre, e com o Espírito Santo, por isso, a descida do Espírito Santo, os tornaria nova criação em Cristo. Tornando nova criação em Cristo, haveria então a possibilidade de aceitar a ministração do Espírito, ser convencido, constrangido. Então, passo a se arrepender dos atos desse homem terreno, que foi o assunto do vídeo que eu coloquei aí, a natureza terrena, para passar a viver uma nova vida. E aí tá ligado à questão da fé, porque não é uma fé que se explica de forma visível. Eu já coloquei também no vídeo anterior aí, o poder da verdade, mas testificamos pela a transformação que ela causa na nossa vida. Vou dar um exemplo. O cristão, quando ele está no processo de crescimento, está absorvendo as informações certas, através de uma doutrina certa, através de uma pregação correta, essa pessoa vai mudando o seu conceito de vida, de pensamento, de comportamento no todo. Logo, então, as orações serão poderosas, serão ouvidas, as petições serão atendidas, porque estará ligado à vontade de Deus. Como diz a oração do Senhor, feita no Pai Nosso. Seja feita a vontade, né, de Deus, aqui na terra como nos céus. Então, é preciso estar em concordância. E essa concordância nos torna pessoas transformadas, adoradores em espírito e verdade. Eu estou colocando aqui mensagens bíblicas, gente, porque para mim é muito simples compreender assim, porque eu me submeto à ministração do Espírito Santo. Eu entendo o qual é importante é compreender a mensagem de modo espiritual e voltar-se para essa compreensão de modo espiritual. Então o entendimento é outro, porque o Senhor assim nos torna pessoas capazes de discernir todas as coisas, né? Buscando, é claro, no Espírito, tá? Porque o Senhor é que torna tudo isso possível. Isaías 9 fala que o Senhor colocou todo o poder e autoridade sobre os ombros dele. Então, o Senhor é que ministra em nós, é Ele que transforma o nosso modo de viver. Amém? Então, passamos daquela criatura velha que estava carregada de subjugos, de pecados, de conceitos mundanos,
em nova criatura, em nova criação, no sentido de que não nos alegramos nas coisas carnais, nos alegramos no que é espiritual. Então, é uma vida diferenciada, amém? Então, vou ler aqui umas mensagens, tá? Para que a gente possa explorar mais, né, essa coisa da fé, da oração e petição. Se você for aqui para João, você vê o poder da oração, né? João 14. João 14, a partir do verso 13. Vai dizer: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quem está falando aqui é o Senhor e Salvador Yeshua. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E por que que ele fará? Para que o Pai seja glorificado. O foco é esse: exaltar, glorificar a Deus, que torna possível todas as coisas no Filho. Yeshua é o canal, Yeshua é o mediador. Yeshua, Jesus, Cristo, é o mediador para que possamos alcançar excelência e resultados. Excelência em quê? Excelência em uma fé de fato alicerçada pelo conhecimento da palavra do Senhor. Assim alcançaremos, né? Teremos o que pedimos em oração, porque está em concordância. Então, nem tudo que se pede é atendido. Ou melhor dizendo, tá? Corrigindo aqui a fala. Nem tudo que se pede poderá ser atendido. Porque tem a questão das orações de intercessão, tem as orações de clamor, tem as orações de, claro, agradecimento, que aí já vai parte para um outro campo, que é o campo da gratidão, né? Já foi concluído, você é uma pessoa grata. Mas tem aquelas orações que não poderão, não serão respondidas. E a explicação disso é: não está em concordância. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver aqui, peraí, tá? Deixa eu ver aqui. Tem várias mensagens aqui em Tiago 1, muito interessante de ler. Tiago 1, a partir do verso 6. Aqui diz, ó, Tiago 1, 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. É preciso estar em comum acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Espírito. E se entende que está quando é para o bem de fato, um bem justo, de acordo com a palavra do Senhor. As nossas orações, elas podem nem sequer passar do teto se não forem justas diante do Senhor. Essa é uma verdade. E também se não forem para o bem, né? Ah, Graça, então como é que a gente vai orar para o mal, né? Muitas das vezes se corre o risco de orar para o mal, sim, fugindo
do foco que é o amor fraternal, aquele amor ao próximo, um amor que não é, que nem sempre quer dizer que as pessoas se relacionam, mas é um amor de graça, um amor pela graça de Deus. Então, a oração, ela não pode ultrapassar no sentido daquilo que não faz parte do conceito bíblico. Tem uma mensagem, Mateus, que o Senhor fala para orarmos para aqueles que nos perseguem. E claro que a oração tem que ser o quê? Uma oração que, Senhor, seja revelada a luz. Senhor, que seja retirado os impedimentos que impedem essa pessoa de ser transformada. Senhor, repreenda as ações, maquinações da impiedade ou de pessoas que têm o coração contrário e assim por diante. Podemos interceder e orar de forma consciente, como tem que ser. Como é que você vai orar para alguém que está totalmente perdido na vida para que essa pessoa seja abençoada? Para que as vontades dessa pessoa sejam bem sucedidas. Aí você está orando para que essa pessoa se perca. Mas também você não pode orar para a destruição dessas pessoas. Pode acontecer, né? Orações contrárias e elas não passam do teto. Pior ainda, se não passa do teto, pode retornar para quem está orando no sentido de quê? De que tem algo que precisamos ter em mente. Todo sentimento negativo que o ser humano carrega, ele está fazendo mal para ele mesmo. Essa é uma grande verdade. Se eu estiver angustiada, essa angústia vai fazer mal a mim. A palavra do Senhor nos aconselha a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Se eu estiver ansiosa, essa ansiedade vai fazer mal para mim. Ultrapassa a barreira ao ponto de que se maquina ou deseja ou planeja o mal ao próximo. Mas se é sentimento que a pessoa está carregando, está fazendo mal para a pessoa. Então, o que não falta são mensagens que nos instruem como viver. E por que eu estou falando dessas coisas? Porque tudo isso daí impede que alcancemos conhecimento pleno da fé e o poder da oração e a alegria que é receber aquilo que nós pedimos ao Senhor. E o tempo é precioso. Na verdade, o tempo urge mais necessidades de se interceder para que pessoas sejam libertas, para que vidas sejam transformadas, né? E assim possam viver uma vida de fé, né? Uma fé que é alicerçada no Filho, nosso Senhor e Salvador, amém? E aqui em Tiago 4, a partir do versos 3, vai dizer: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Muitas das vezes as pessoas oram, pedem, visando suprir uma necessidade, aliviar de uma dificuldade, para facilitar, né? Às vezes as pessoas pedem algo que elas não estão preparadas, porque elas não se prepararam e nem sequer passaram pelo caminho, pelo processo de conquistar aquilo que se pede. O que vem do Senhor é sempre para o bem. Tem um exemplo, quando o povo de Israel sai do Egito, o povo saiu para serem livres. Eles estavam sendo escravos. O foco era levá-los para uma liberdade. Que liberdade é essa? Liberdade de adorar a Deus sem ser instigados. Uma liberdade de cultuar ao Senhor da forma, né, livre, sem ser escondido. Uma liberdade de poder plantar e colher, escolher ali, né, a sua melhor maneira de vida, mas com uma convivência que fosse de bom para todos, e principalmente
passar para as suas gerações o conhecimento da mão forte de Deus, para que eles não se perdessem e eles continuassem glorificando a Deus. Por isso que eu li lá João 14, né? Deixa eu ver aqui. Isso, João 14, que o foco é esse. Quando pedirmos algo no nome que está acima de todos os nomes, né? Da terra, é com a confiança de que é para que Deus seja glorificado em nossa vida. Então o foco era esse, de retirar o povo para que eles fossem instruídos, ensinados e passando para suas gerações o culto em lugares mais para o lado do ocidente. Muitas pessoas adoram a Deus, e se você buscar conhecer aí na questão geográfica, né? Conhecendo aí costumes de algumas pessoas, de alguns países, se percebem que as pessoas glorificam a Deus em tudo. Para que Deus seja louvado. Graças a Deus. No caso, não fala Deus, né? Deus é português, fala no idioma deles, como Allah. Allah seja glorificado, Allah seja exaltado, que seja pela vontade de Allah. E assim por diante. Então, se percebe que pela cultura, muitas tribos foram obedecendo ao Senhor, levando conhecimento às gerações, e isso se tornou visível na fala dessas pessoas, né? Então, precisamos nos aprofundar mais nessas questões para conhecer o quanto que a nossa cultura tem sido empobrecida no sentido de fé, no sentido de glorificar e exaltar ao Criador. Pelo contrário, o nome de Deus é blasfemado, Deus, né? Que não é nome, é um título dado a uma divindade maior, mas é blasfemado o tempo todo, em vários meios. Coloca sem demonstrar um sentido de temor. Estou aqui resumindo, porque poderia falar muita coisa e tem que se tomar cuidado com o que se fala, né? Numa plataforma pública que vai ficar aí. Mas para quem é entendedor, para quem tem a mente de Cristo, discerne todas as coisas. Então, tornaram a palavra, em alguns países, tornaram a palavra do Senhor como algo de cunho religioso. E que não é. A palavra do Senhor é a instrução, é a fonte que que temos para que a nossa fé seja alicerçada. Vou dar um outro exemplo. Poder da fé. Muitos cristãos, já aconteceu comigo. O Senhor prometeu algo, ok. Vai passando o tempo, e o tempo é de Deus, e o tempo é precioso porque é Ele que está no controle o tempo todo. Mas aí por um momento, uma situação, você pode se apegar assim. Eu já me apeguei, nossa, que dificuldade. Será? Será que sim? Será que de fato, né? E aí vem uma mensagem que revigora a fé e mostra que o Senhor está ali no controle todo o tempo. Para quem tem o olhar para a palavra do Senhor, está sempre direcionado, bem direcionado. Mas quem não está, padece. O meu povo padece pela falta do conhecimento. Então, eu poderia explorar mais essa questão dos costumes, né? Por conta alguns países serem países de histórico, de antiguidade, né? Porque tiveram povos da antiguidade. Então, esse povo trouxe aí, e carregam uma bagagem de uma cultura que só favorece a elas. E aí você percebe o porquê que esse povo tem mais uma facilidade de conquista. Aí entra a questão da
da oração, entra a questão da exaltação a Deus, ao Criador, entra a questão daquilo que se pede, consegue, porque está focado em quem deve ser glorificado. É para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. E o Criador só pode ser glorificado em nossas vidas quando conseguimos algo honestamente, dignamente, né? Quando tudo isso acontece, o que vem para nossas vidas é algo que tem sustentabilidade. Amém? Eu sei que eu poderia explorar mais, tá? Mas é que se eu fosse falar, eu teria que falar muita coisa, né? E o objetivo aqui é focar na fé, na oração e petição. Então, como eu estou lendo aqui, em Tiago 4, né? Eu li versos 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, o nosso foco é a oração voltada para uma consciência, com uma fé alicerçada e focada em Cristo. E focada naquele que é o autor, né, e consumador da nossa salvação. Temos que focar nele. O foco é nele. Existem vários costumes, existem várias placas, mas a doutrina é uma só. Então, estamos num tempo de engano disseminado, precisamos observar o Evangelho para ver se onde estamos inseridos estão de acordo com a doutrina bíblica, amém? Continuando aqui, ó, versos 4 de Tiago 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vou ler até o versos 10, tá? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Aqui está mais focado para a questão de se submeter ao que nos é instruído pela palavra do Senhor. Eu iniciei falando da velha criatura. A importância de que essa velha, todos os conceitos que se tem, e aí quando se passa a conhecer a palavra, que é a verdade, o evangelho, que é o poder de Deus, devemos deixar muita coisa para trás. Isso exige que nos humilhemos ao Senhor. Isso exige que tenhamos uma nova consciência e que deixemos para trás tudo aquilo que não agrada. O foco, vou colocar aqui de um modo individual. O foco sou eu e Deus. Eu, o Senhor, Salvador Yeshua e Deus. Se eu estou de acordo, é claro que tudo me irá bem. É claro que se submetendo à vontade do Senhor, passando pelo processo de purificação, de refinação, como diz lá em Daniel 12, receberemos, né, o que pedimos, porque vamos pedir com a consciência do que é bom de fato para nós e que está de acordo com a vontade de Deus. Nem sempre o que Deus quer para nós é o que desejamos, porque muitas das vezes o ser humano se limita na sua vida, né? Então ele entende que o bom para ele é aquilo que ele
como conceito de vida, né, entende que é bom. E nem sempre é. Às vezes é preciso renunciar a certas coisas. Às vezes é preciso reconhecer o erro e ser transformado, né? Ter uma nova opinião, um novo pensamento, mas não criado meramente humanamente, falando assim, né? Questão humanamente falando. Mas, pelo que a Bíblia diz, veja que a Bíblia está repleta de conselhos. Se o foco do ser humano é glorificar a Deus, ele não vai ter mente dividida. Porque a divisão de mente, a inconstância, que é algo que eu tenho colocado tanto aqui, a inconstância qualifica o indivíduo que não abre mão daquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor. Então, o que vai receber do Senhor? A oração vai passar do teto? Não tem como, gente. Então, é muito importante a gente estar focado na questão da fé, na questão de como se orar, cultuar, adorar, como agradar a Deus. Eu coloquei um vídeo aí falando a respeito disso, como agradar a Deus. A Bíblia nos instrui a tudo. E está 100% contrário ao que agrada a carne. O que agrada o ego, essa coisa do retorno imediato, né, para que o ego esteja satisfeito. Muita coisa é preciso que se renuncie, amém? Eu vou ler aqui Mateus, tá aqui para Mateus 21, ver se dá tempo, tá? Mateus 21, a partir do versos 22. Que diz: E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Se crerem. E aí fica aquela coisa muito superficial lendo assim, né? Se não se explicar. Se crerem. Ah, eu creio que Deus é poderoso, eu creio em Cristo. Eu creio. Tudo bem, você crê. Mas o que você crê está em conformidade à vontade de Deus para a sua vida? Vou ler novamente. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Entenda que Deus quando ele coloca na palavra dele, tá? Que vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos, ainda mais Deus, né? Porque Deus é bom. Então, o que ele é nosso em Cristo? Somos filhos por adoção. Então, se pedirmos algo ao Senhor que está alinhado com a vontade dele, receberemos. Mas o que está alinhado à vontade de Deus? Aí entra muitas questões que eu tenho colocado. O amor ao próximo, as renúncias, não apagar o espírito, entender a importância dos frutos do espírito que são contrários às obras da carne. Abrir mão das obras da carne. Entender o processo de purificação. Até coloquei o exemplo aí do... Esqueci o nome dele. Se não me engano, não vou falar para não correr o risco de errar. O centurião, né, acredito, ele entra ali no lago por 7 vezes para ser purificado, que representa os 7 milênios, o tempo aí, né, para se concluir tudo, todos os propósitos de Deus. Então, no 7º mergulho, ele é purificado das lepras. Então, isso tem uma representação muito linda, espiritual. Então, precisamos nos desprender de muitas coisas, porque isso vai gerando cura em nós. E quanto mais somos curados, mais somos conscientes do que é uma vida cristã.
Vamos entender a regeneração, vamos entender a justificação em Cristo, vamos entender o poder, quando a mensagem aqui em Romano 10 fala que, né, que ele, né, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Vamos entender Mateus, que vai falar a respeito dos 2 maiores mandamentos, que é o amor ao Senhor de coração, de conhecimento, e o amor ao próximo. Nisso se cumpre a lei e os profetas. Vamos entender que o perdão... Como é? Deixa eu lembrar aqui. Que o amor perdoa muitos pecados. Entender a importância do amor para perdão dos pecados, para renunciar os desejos carnais, para se compadecer, ter misericórdia, né, daqueles que não foram alcançados, a importância de evangelizarmos para que pessoas sejam alcançadas, instruídas, libertas. E tudo isso, vamos entender o sentido da lei. Resumindo, amando o Criador da forma certa, né? Que é conhecendo a sua vontade, seu eterno poder, e amando o nosso semelhante, para que a convivência aqui na Terra se torne o melhor possível. E esse amor, ele exige de nós muitas renúncias, muitos comportamentos que mais honra o outro, mesmo que não precise ser honrado, não mereça ser honrado, melhor dizendo, mas honrando para que conflitos e tantas coisas não se excedam e cresçam, para que o mal não se torne ainda maior, porque a própria palavra do Senhor diz que não devemos pagar o mal com o mal, mas com o bem. Então, o Criador e seu Filho vem trazendo para nós a consciência de como viver a vida cristã em excelência e exige renúncia e consciência, conhecimento. Nisso, teremos sim de fato a fé, saberemos como orar e receberemos da parte do Senhor a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Então, se você ler na íntegra, que é importante, eu li trechos porque está falando a questão da oração. Nós temos que ter essa consciência de como vamos prostrar os nossos joelhos e orar. Muitas pessoas não têm ânimo, não têm vontade de orar, umas por temor, muitas das vezes não estão preparadas, tem temor, é zelo, é a demonstração de zelo, e outras que de fato não sabem o que falar para Deus. Mas elas não sabem porque elas não foram ensinadas. E é muito importante porque, vou colocar aí que 100% do movimento da nossa vida diária, ela tem que ser pautada a uma fé para alguém que está ligado o tempo todo no Senhor, mesmo que esteja fazendo seus afazeres diários, mas ligada, meditando de dia e de noite. Uma pessoa que quando vai orar, independente da hora, ela está entendendo o poder dessa oração. Ela está conversando com Deus. E sabe que quem está mediando essa conversa é o Espírito Santo, é o Filho. Então não tem como dar errado, né? E o tempo, ele se faz muito precioso quando ele é utilizado da forma correta, amém? Então, que possamos aí estar conscientes de que o nosso foco tem que ser Cristo. Ele é o fundamento da lei? Ele não veio abolir, ele veio cumprir, ele cumpriu a lei. Através dele, já temos conhecimento de que devemos amar o Criador da forma correta, amar o nosso próximo. Nisso cumprimos a lei e os profetas, né, que foi dito aí pelas profecias, né, pelos profetas. Nas profecias,
Sabemos que o amor, ele nos capacita a andar em comum acordo, em comunhão, de forma que seja mais leve, suave, para vivermos verdadeiramente, né? Porque muitas das vezes, até que essa velha criação de Deus seja renovada na mente, muitas coisas simples e que poderiam ser muito bem resolvidas se tornam pesos, se tornam dificultosos, né? E quando a gente tem a mente de Cristo, quando a gente está ligado aí no poder do Evangelho e no conhecimento do Evangelho, muitas coisas se tornam leves. E volto a dizer, sentimento ruim faz bem para quem carrega, né? E não é bom. É sempre bom que estejamos desprendidos de tudo aquilo que nos faz mal. Porque a liberdade em Cristo é viver uma vida de paz, uma mente tranquila, né? Ligada aí nas coisas espirituais, entendendo que o que há na terra é passageiro. E que o olhar de Deus é 24 horas sobre tudo e todos, porque Ele age em tudo, Ele está em tudo, Ele não se corrompe jamais, porque o Senhor não pode se corromper com trevas. E a própria palavra diz que Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, o Criador é que sabe fazer a separação, né? Então, que possamos estar aí sempre instruídos. Eu não fiz a oração no início, eu vou fazer agora, para que o Criador ele possa continuar. Possa não, porque Ele pode todas as coisas, né? Que possamos nós estar aí alinhados à vontade dEle, amém? Deus de poder e glória, Santo de Israel, glorioso é o Senhor. Meu Pai, que eu e todos os teus filhos e filhas possamos, Senhor, de verdade, ter a consciência de que o Senhor é nosso, porque assim diz a palavra, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Assim como o Senhor foi, Pai Santo, com todos esses homens, servos do Senhor, e tantos outros, o Senhor possa ser também conosco, para que possamos estar alinhados ao corpo de Yeshua, porque Ele é a cabeça, é Ele que nos instrui, para que possamos estar instruídos no modo de viver, para que possamos de fato, Senhor, ser santificados pelo ouvir a Tua palavra e guardá-la em nossos corações, para que possamos estar com Teus mandamentos, Senhor, gravados em nossos corações, porque é o Senhor que faz essa circuncisão, é o Senhor que opera em nosso coração, meu Pai, é o Senhor que nos dá um novo espírito. Então, que o Senhor torne tudo isso possível, Pai, pessoas capazes de não só decorarem, mas absorverem a grandeza da Tua palavra, para que possam, Senhor, repreender, assim como Yeshua repreendeu o espírito ao inimigo de nossa alma, usando a palavra, Senhor, porque a palavra é poderosa. E assim eu creio. Então, que o Senhor seja em minha vida, seja na vida de todos esses que estão absorvendo o que é dito aqui no canal. Que o Senhor os oriente, que o Senhor os perdoe as ofensas, os pecados. Que suas vontades estejam alinhadas à tua vontade, Senhor. E que toda oração contrária e tudo aquilo que não for de ti, sei que não passa do teto, sim, meu Pai. Mas que o Senhor possa ensinar a esses, Senhor, a como crescerem e ser evoluídos no teu espírito. E que a paz que excede todo entendimento, que a vida, que o caminho, a palavra que está em teu filho, Senhor, possa fazer parte todo o tempo da vida dos teus filhos e filhas. Te agradeço por tudo, porque cada dia representa a misericórdia do Senhor. Que o Senhor continue agindo, Pai, em libertação de vidas, para que vidas sejam alcançadas. É como eu oro, e que tudo seja para a glória do teu nome, que o Senhor seja glorificado em tudo, em todas as conquistas, Senhor. Seja o Senhor glorificado. Em nome de Yeshua, é como eu oro. Amém. Fiquem todos na paz e até a próxima, pessoal.